Amém. Bom dia, gente. Mais uma vez. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui, estarmos na tua casa, podemos te adorar, bendizer o teu nome. Obrigado, Jesus, por esse novo dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Jesus. Muito, muito, muito obrigado. Porque temos mais uma oportunidade de glorificar o teu nome aqui nessa terra. Continua conosco aqui, falando nos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra nossa mente, o nosso coração, Jesus, para receber a tua palavra e que ela possa nos transformar mais um pouquinho essa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Ato dos Apóstolos, Novo Testamento, depois dos Evangelhos ali. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 2. Hoje a gente vai ler o versículo 46 e 47. Atos 2, versículos 46 e 47. A Bíblia da irmã é nova, está até colada a página. Amém? 2, 46 e 47. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das reuniões, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Hoje, comentei na semana passada que nós íamos começar uma série de ministrações falando sobre o lar. E vamos combinar que hoje, nos dias atuais, nos tempos que nós vivemos, nunca foi tão fácil ir a uma igreja. Né? Sim, toda rua tem uma igreja. A gente pode ir numa igreja, inclusive pode participar de uma igreja dentro de um lar. É relativamente fácil a gente ir num culto, né? Participar de um culto ou de uma igreja. Mas, ao mesmo tempo que é tão fácil a gente participar de um culto, é cada vez mais difícil a gente ver o verdadeiro evangelho sendo vivido dentro de casa. Acho que a proporção ela é igual, sabe? Tão fácil eu entrar numa igreja, né? A gente contou esses dias aí, uma conta alta, tem 50 igrejas numa cidade de 12 mil habitantes. Mas é proporcional a talvez a esse número. É cada vez mais difícil nós vermos o verdadeiro evangelho sendo vivido dentro dos lares. Então cada vez mais a gente tem cultos organizados, né, estruturados, nós temos mensagens cada vez mais profundas, que seja assim, mas as pessoas continuam vazias. As famílias, elas convivem, mas não caminham juntas na mesma direção em Deus. Compartilham o mesmo teto, mas não compartilham a fé. E acho que a pergunta aí simples, né, que a gente precisa nos fazer é: será que o que a gente está ouvindo aos domingos, a gente tem vivido durante a semana na nossa casa? Será que o evangelho
tem transformado a minha vida e, consequentemente, a minha casa. Eu não tenho dúvida, sabe, que Deus, o plano de Deus, sempre foi intimidade. Intimidade individual, né, se existe uma intimidade coletiva, mas entenda, um relacionamento individual, melhor assim. Né? Isso é o plano, desde o início, desde Adão e Eva ali, sabe, era pessoal. Era um encontro todos os dias, onde eles partilhavam a vida. Não era um encontro semanal, onde eles relatavam o que passava na semana, e eles viviam a vida como se fosse assim, sabe, domingo eu vou no espiritual, e de segunda a sábado é o meu secular. Isso não é plano de Deus, sabe? E a gente vai entender isso hoje, por isso que a primeira coisa que nós vamos falar exatamente é que o nosso lar é onde a fé verdadeiramente ela vai se tornar vida, ela se torna real. E para a gente entender isso, a gente vai precisar entender que igreja, ela não é efetivamente um lugar, mas ela é um povo. Obviamente que nós nos reunimos, nós acabamos de ler aqui, o que nós lemos aqui em Atos 2, só para dar um contexto, nós estamos falando da primeira igreja. Logo após da morte, da ressurreição de Jesus, quando ele vai para os céus, a igreja continua reunida, e aí eles começam a ministrar ali entre eles. Cara, isso aqui é o comecinho de tudo. Eles se reuniam. Onde eles se reuniam? No templo. Eles nunca deixaram o templo de fora. Isso já acho que está fora de cogitação aqui. Mas onde que eles partiam o pão? Onde que eles trocavam comunhão? Onde que eles cresciam? Era no templo? Era em casa. O templo, ele vai nos juntar, ele vai nos inspirar, sabe? Ele vai nos ajudar, mas é o lar que vai sustentar. É o lar que vai sustentar isso. E a gente precisa entender, assim, de verdade, gente, com todo o amor do mundo, e eu falo primeiro para mim, que não é sempre para mim, assim, em primeiro lugar. Se a nossa fé ainda depende de um culto de domingo, a gente ainda não entendeu o que é fé. Eu já falei isso, eu já ouvi muito isso, assim, sabe? Nossa, ainda bem que chegou domingo, porque agora eu vou ouvir uma palavra, eu vou louvar, e eu vou ser cheio. Parece que a gente vem no domingo, posto de gasolina, sabe? Abastece, e aí vai, segunda-feira, e vai gastando, né? Terça, quarta, chega no sábado, a gente já tá torto, assim, nossa, preciso do culto de amanhã para encher de novo. É porque a gente ainda não entendeu que não é no culto que a gente enche, é no culto que a gente dá. É no culto que a gente vai abastecer os nossos irmãos, é no culto que a gente vai partilhar o que nós estamos cheios a semana toda. Jesus vai falar isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá no Sermão do Monte. Antes dele ensinar a oração do Pai Nosso para a gente, ele vai falar o seguinte: olha, quando vocês orarem, não sejam como, sei lá, os fariseus, os hipócritas, que ficam aí gritando nas esquinas. Você quer ter uma conversa de verdade comigo? Vai pro teu quarto. Onde que é o quarto? O quarto é no templo? O quarto é... Não, o quarto é no lar. Fecha a tua porta. Não... Entenda aqui, o que Jesus está dizendo não é só eu individualmente tenho que ter o meu contato com Deus, mas o que ele está deixando para nós é que, cara, você tem um lar. Então fecha a porta do teu lar e busque a Deus na tua casa, com os seus. Você e com os seus. E aí ele está dizendo, ele fala no capítulo 6, versículo 6, mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê o secreto, o recompensará. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: não é que Deus não está vendo nós aqui no culto, não é isso. Mas Jesus está dizendo que Deus, ele olha o nosso secreto.
Ele aceita o nosso louvor, a nossa adoração aqui durante o culto? Show de bola, aceita. Mas Ele está olhando para nós no nosso secreto. Quem a gente é longe do templo, longe da multidão. Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai falar assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ouvir todo mundo ouve, graças a Deus, né? Todos aqui. Mas o negócio é passar de uma teoria para uma prática. Você já falou com pessoas que cara, conhecem mais a Bíblia do que nós, assim, nem é crente. Eu conheço um monte, assim, pessoas direitas, corretas, mas que só por viver corretamente não entende que elas não têm intimidade com Deus. E a gente, de uma forma indireta, a gente faz a mesma coisa. A gente conhece a verdade. A gente conhece o que Jesus espera de nós, a gente conhece. Mas às vezes a gente não faz. A gente toma a atitude de não fazer. Não somos praticantes. Eu sempre falo isso assim, no culto é fácil a gente ser crente, né? No culto é fácil a gente ser espiritual, porque aqui é um ambiente onde nós estamos, sabe, criando um ambiente para nós nos conectarmos com Deus, e tá tudo certo ser espiritual no culto. Só que é na nossa casa, é no nosso lar, que a nossa fé, ela vai ser testada. Sabe, acho que a Gabi comentou isso semana passada, não lembro se foi a Gabi ou alguém aqui, que falou lá de Provérbios 27, 17, que fala, assim como o ferro afia o ferro, acho que foi você, né, que comentou? O homem, é assim, né, o homem afia o seu companheiro, o seu amigo. Você imagina amigos, você imagina dentro de casa. Sabe, é na nossa casa, é com os nossos filhos, é com a nossa esposa, é com quem a gente convive. É aí que nós vamos ser afiados, é aí que nós vamos ser provados. O que é ser provado? Não é só assim, nossa, estou sendo tentado. Não, é provar quanto nós estamos próximos de Deus verdadeiramente. Não só com pessoas, mas com coisas. Né? E aí como que a gente fala dentro de casa? Qual é a nossa reação no nosso dia a dia? Será que nós teríamos essa mesma reação se nós estivéssemos no templo? Isso diz muito, assim, sabe? Assim, isso fala muito o que Jesus espera de nós e o que o nosso lar representa. Paulo vai dizer assim: procure apresentar-se a Deus como um homem, como uma mulher, como um obreiro, que não tem do que se envergonhar. Cara, isso sempre me pega, assim, essa palavra. O que é se apresentar a Deus como alguém que não tem do que se envergonhar? Na minha cabeça, no meu entendimento, é assim: se eu estou sozinho, e eu estou pensando em alguma coisa, ou estou vendo alguma coisa, ou estou fazendo alguma coisa, eu paro e falo assim, peraí, eu faria isso se Deus estivesse aqui assim, em carne e osso do meu lado? Cara, não faria. Então é isso que a palavra está dizendo. Se apresentar a Deus como não tendo que se envergonhar, é isso. Ele está com a gente 100% do tempo. Então é eu olhar para Ele e poder falar assim, cara, eu não me envergonho de estar aqui, embora eu seja um pecador. Mas assim, eu tenho lutado contra isso, eu tenho feito, eu tenho buscado. Perfeito a gente não vai ser, gente. E eu não quero pregar perfeição aqui, porque perfeito ninguém vai ser, perfeito Ele é único. Mas Ele conhece, sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração dentro da nossa casa. E é exatamente na nossa casa, do nosso lar, onde nós vamos ser provados e aprovados. Ou reprovados. Prova é prova. A gente tem que estar preparado para a prova. Entenda, a gente fala assim, nossa, mas é uma prova surpresa, né? Prova surpresa eu não estava preparado. Não.
essa é uma prova que a gente tem que estar sabendo que ela vai acontecer, entende? Por quê? Porque a gente está estudando todo dia, porque a gente sabe disso, porque a nossa vida é isso. Jesus não é minha vida de domingo, Jesus é minha vida desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo, e durante o meu sono também. Ele é a minha vida, então não é uma prova que eu vou, nossa, hoje tem prova, é surpresa, não, tá tudo bem. É o que eu mais sei fazer, é o que eu mais sei viver, é a prova. E aí tem algo muito importante, nós lemos aqui, né, em Atos 2,47, que louvando a Deus em todo o tempo, eles tinham a simpatia de todo mundo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que seriam salvos. O crescimento, e aí entendo, o crescimento de uma igreja, não é falando igreja não, estou falando do crescimento de um povo de Deus, ele não acontece aqui. Ele acontece como reflexo de quem nós somos longe daqui. Ele acontece na nossa casa. Ele acontece no nosso trabalho. Ele acontece no nosso convívio. É lá que a gente vai conseguir mostrar quem é Jesus para nós. É lá que nós vamos poder revelar a glória dele, os milagres que ele faz. Não é dentro da igreja é legal. E a gente vai continuar fazendo e compartilhando para fortalecer a nossa fé. Mas não é aqui que ele vai, não é aqui que a gente vai fazer discípulo, não é aqui que a gente vai, não, é lá. O crescimento era a consequência de um ambiente saudável. Aí eu escrevi aqui, pessoas, elas se achegam a Cristo porque elas frequentam a nossa intimidade. Nós vamos conseguir fazer alguém se achegar a Cristo se essa pessoa frequenta a minha casa e ela sabe que eu sou dentro da minha casa. De novo, a gente pode convidar pessoas para vir para a igreja? Pode. Mas a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade é minha. Porque quem essa pessoa vê todos os dias? Sou eu? Que ela vai ver uma vez por semana? Ela vai falar assim, nossa, olha, que coisa perfeita, né? Louvor, né? Balela, gente. Balela. Ela vai saber, e ela vai olhar, e ela vai poder ver o quê? Quem é crente na minha... Quem eu conheço que é crente? Ah, eu conheço o Nicolas. Pô, peraí. Como o Nicolas é? Pô, é pior que eu, cara. Ups. Será que é assim que é ser crente? Não, estou dando um exemplo, tá? Não faço isso. O que eu quero dizer é, o nosso lar precisa ser um lugar de cura, o nosso lar precisa ser um lar de salvação, o nosso lar precisa ser um lar de presença de Deus. Você já entrou num lugar e você se sentiu mal no lugar? Tipo assim, sei lá, você fica incomodado, quer ir embora rápido, assim, sei lá, tipo aquela coisa meio pesada. É o reflexo do lar. Agora você já entrou num lugar que você falou, caraca, que gostoso tá aqui, né? Nossa, gostoso tá aqui, que leve tá aqui, que gostoso tá aqui. É a presença, cara. E a gente transmite essa presença para fora, mas dentro do nosso lar. Jesus nos deu uma casa, Jesus nos deu um lar, Jesus nos deu uma família, para que a gente pudesse não ser melhor que os outros, mas que a gente pudesse demonstrar Ele para os outros. E aí, algo que eu aprendi muito, e que a gente tenta viver isso muito, é que a gente precisa ter o nosso lar aberto, gente. Nossa casa aberta. Então assim, quer dica? Não compra sofá branco. Porque a gente vai lá e as nossas crianças vão bagunçar. Aquela coisa bonita, aquele tapete claro que todo mundo acha lindo. Cara, como que a gente quer uma casa cheia da presença, cheia da unção, cheia de salvação, se a gente não coloca gente dentro de casa? A nossa casa não precisa... o que eu quero dizer aqui, e entenda por favor, estou dizendo que a gente precisa ter um culto dentro das nossas casas. Não, eu estou dizendo que vocês não precisam de um pastor, ou de sei lá quem, de uma estrutura,
para ser igreja dentro de casa. É isso que eu quero dizer. A gente pode ir lá, na casa de todo mundo aqui, a gente pode, gente. Nossa igreja é uma igreja itinerante. Não, o culto não precisa ser aqui. Era na minha casa, a gente vai onde a gente quiser, a gente vai. Mas não é isso ser igreja. Igreja é à noite lá, você chegar e chamar a tua família, chamar o teu amigo, chamar o teu parente, falar, cara, vem aqui em casa aqui, quero orar por você. Vamos aqui assistir um filme, vamos aqui comer, entende? Não precisa ser algo, mas seja intencional. Saiba que o teu lar cura, a tua casa cura, a tua casa liberta. Que é isso que a gente precisa viver um lar sarado. O Davi vai dizer isso aqui no Salmo 22, 3, vai dizer assim, numa versão Almeida revisada e corrigida: porém, tu és santo, o que habita no meio dos louvores de Israel. E esses dias eu não sei se eu ouvi, alguém compartilhou, não sei, mas eu ouvi isso, uma pessoa falando assim, na minha casa tem um lugar lá, uma sala, um quarto, sei lá, que eu deixo tocar louvor 24 horas por dia. Você viu isso aí, amor, também, não? Eu vi alguém falando assim. E aí ela falou assim, sabe por quê? Porque o louvor, ele atrai a presença. Cara, e é isso que eu quero para minha casa. Assim, entenda, eu sei que isso não tem... entenda que o estar ligado 24 horas por dia não é o que vai chamar a presença, mas a intenção dessa moça que estava falando, eu entendi a intenção dela. A intenção é assim, cara, tá ligado ali, e aos poucos, assim no fundinho, eu tô ouvindo aquilo, cara, e aquilo vai traindo a presença, porque não é a música que atrai, não é o YouTube, mas é eu ouvindo aquilo, e eu me alimentando daquilo, e eu podendo louvar com aquilo, sabe, e com aquilo, o ambiente se torna um ambiente agradável. Sabe, a gente, em casa, graças a Deus, a Sabrina tem muito disso, assim. Ela acorda de manhã, ela liga o louvor, até, às vezes eu fico incomodado, porque falo, meu Deus, desliga esse negócio aí. Cai isso. Mas, entenda o ponto que é, de novo, e não estou dizendo o que você tem que fazer, não é isso não. O que eu quero dizer é, atraia a presença de Deus. Descubra como fazer isso. Descubra como. Talvez uma ajuda seja isso, sabe? Para quem ama, para quem gosta de louvor, deixa lá um negócio lá no fundinho, não precisa ser alto não. Mas é isso, que você vai estar indo no banheiro, sabe? Você vai, ouvir um negocinho ali, você vai, puxa vida. Você está no seu serviço, você pode ter lá ouvir uma musiquinha, deixa no fone de ouvido ali. Se pode, se não pode, obviamente não tem problema nenhum. Mas atraia. Poxa, mas no meu trabalho eu não consigo. Tá bom, cara, mas você tem um celular, você tem uma sala que seja sentado o dia inteiro na frente do computador, coloca um post-itzinho, né? A gente nem usa mais post-it, mas ainda vende ainda, existe caneta e post-it ainda. Cola na tela do computador um versículo, um pedaço de louvor que você gosta, sabe? Você vai estar trabalhando e você vai levantar o olho e você vai ver aquilo, sabe? Aquilo vai poder de alguma maneira te alimentar, te lembrar que aquele lugar é um lugar da presença de Deus. Nós precisamos atrair a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa. Eu não consigo visualizar um evangelho se não seja assim. Não dá para viver de outro jeito, não dá para a gente seguir e querer alguma coisa se não for assim. Às vezes nós buscamos muito a presença, buscamos o Espírito Santo, e aí, por favor, entendam isso também. Não tem nada de errado a gente fazer cultos de avivamento, não tem nada de errado a gente fazer culto de buscar o Espírito Santo, não tem nada de errado, está tudo certo. Culto de cura, de libertação, está tudo certo, podemos fazer. Mas, cara, se isso não for real na minha vida, na minha casa, não adianta. Deus quer dar experiências para nós, na nossa casa. Deus quer curar a gente no nosso lar. Sabe, e a gente vai poder falar, cara, eu estava na minha casa, eu estava me sentindo triste, e eu ajoelhei ali, eu comecei a orar, e aí, sei lá, o meu marido, meu filho, a gente se uniu ali, e a presença de Deus encheu a nossa casa, a ponto de eu levantar curado. Essa é a experiência. Sabe por quê? Porque Pedro, Paulo, eles eram cheios do Espírito Santo não na rua, era na intimidade do lar.
Onde que Jesus ensinava, gente? Onde que Jesus estava todo dia? Em casa. Ele ia lá no templo, ensinava no pátio, fazia uma vez por semana isso, bacana. Mas onde que era a intimidade? Você acha que o Espírito Santo se encheu de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, a ponto de eles passarem e a sombra curar? A ponto de eles passarem e olhar para alguém e falar assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dou, eu te dou, o que eu tenho, o que eu recebi eu te dou, levanta e anda. Você acha que foi onde isso? Na igreja? Não foi. Foi em casa. Em casa eles estavam cheios. E aí quando eles saem, eles estão cheios. E aí quando eles participam de um culto, cara, 5.000 pessoas eram convertidas e curadas. E o Espírito Santo se manifestava. Mas por quê? Porque o Espírito Santo desceu na igreja? Não! Porque aquilo já estava dentro dele. É isso. Onde que você aprende a ser crente? É no lar. O que nós temos deixado entrar no nosso lar? O que nós temos vivido dentro do nosso lar? Pense nisso. Lar é lugar de presença. Lar é lugar de adoração. Lar é lugar de culto. Sabe? Entende sim? Meu lar é sagrado, cara. Meu lar é de Jesus. E eu preciso que Ele habite aqui na minha casa. Eu preciso que as pessoas, os meus vizinhos, sintam a presença dEle. Os meus vizinhos sejam libertos e curados. Sabe? Você tem que saber assim, cara, eu moro aqui nesse lugar, nessa casa. Cara, esse bairro vai ter que ser afetado. Não é possível mais que uma cidade de 13.000 habitantes com 50 igrejas não seja transformada pelo poder do Espírito Santo. A gente precisa incomodar a nossa vida, não só como igreja, mas como moradores da nossa casa. Eu preciso começar a levantar dentro do meu lar e falar assim: peraí, cara, não posso, eu estou vendo que meus vizinhos têm problema, e eu levantar as minhas mãos e começar a orar por cura, por libertação. Talvez ele nunca vai descobrir que a gente está orando por ele, não importa. Não importa, não interessa. Mas, sabe, isso tem que arder em mim, e depois vai arder na nossa igreja. Como que a gente quer pregar unidade do corpo de Cristo? Como que a gente quer ir para a praça e fazer alguma coisa com todas as igrejas da cidade, se eu não tenho unidade na minha casa? Não dá. Você entende que não é compatível? Não é compatível. E isso vai começar, gente, em cada um de nós. Não espere isso começar com quem mora com você. Tem que começar comigo. Eu não vou falar assim, não, quando a Sabrina mudar também, o jeito dela, aí eu vou mudar. Jesus, eu vou começar por mim aqui. Ah, mas eu já faço muita coisa, e não sei quem não faz. Então, mas eu vou continuar fazendo, e se eu fazer, eu vou fazer mais ainda. Isso. É tornar algo real, é tornar algo. Nós falamos na semana passada, quando Deus vai falar: olha, escutem isso e falem para os seus filhos, falem nas suas casas, falem no caminho. Vai estar escrito isso, eu nem sei onde está escrito isso, Deuteronômio alguma coisa, eu anotei aqui, desculpa, Deuteronômio 6:7, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem ao se deitar e quando se levantar. A fé é vivida, entende? A fé é vivida. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, a palavra tem que estar viva em nós. O nosso lar precisa ser um lugar, um ambiente de discipulado real. Eu preciso discipular os meus, eu preciso discipular minha esposa,
aí eu preciso discipular os meus filhos. Ela precisa me discipular. Ela precisa discipular os meus filhos. É assim que funciona. Sabe? É o lugar. Eu preciso falar o que Deus tem falado comigo. O que Deus tem falado comigo? Será que eu estou compartilhando? Com a minha casa, com os meus filhos. Ah, mas tem uma receita para isso? Não tem uma receita para isso. A gente vai precisar descobrir. Tem gente que vai fazer culto nos lares com a família ali, com a criança, sabe? Fazer um formatinho. Tem lugar que não precisa. Tem lugar que a gente vai sentar, que a gente vai conversar, que a gente vai ler um livro, que a gente vai brincar junto. Eu não sei, não existe uma fórmula para isso. Mas a gente precisa descobrir. Porque a palavra de Deus é clara. Nós precisamos discipular a nossa casa. Nós precisamos viver o Evangelho dentro do nosso lar. O lar, mais uma vez, é onde a fé se torna vida. O lar é a nossa igreja. A nossa primeira igreja está na nossa casa. E a gente precisa viver a igreja na nossa casa. A gente precisa buscar isso, sabe, assim, incessantemente. Saber que isso é parte, minha vida é isso. Minha vida é um culto a Deus. Minha família é um culto a Deus. E a gente vai precisar fazer. Eu sei que cada um aqui tem uma situação diferente, né? Um convívio diferente, uma casa diferente. E está tudo bem que seja assim. Mas pode ter certeza que quando a nossa casa começar a revelar quem Jesus verdadeiramente é para nós, meu amigo, o negócio vai pegar. Sabe? A gente não vai dar conta, cara, porque cada casa aqui vai ser uma igreja. Uma igreja porque nós vamos atrair pessoas doentes, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam ser transformadas, que se atraem, que se sentem atraídas por Jesus. E aí a gente vai ser convidado, cara, tá lá, e eu vou ter o maior prazer de estar junto lá. Entende? Porque é isso. É isso. Quem dera, todo dia nós tivéssemos um culto aqui, sabe, em casas, em pessoas diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, com tudo diferente, mas que falasse e que ministrasse o amor de Jesus Cristo pelas pessoas. Eu até escrevi um negócio aqui, é algo para a gente pensar e para a gente fechar o dia de hoje, que é: se Cristo não governa o nosso lar, Ele ainda não governa a nossa vida. É fato, cara. Eu posso ser crente, eu posso ser pastor, eu posso ser qualquer coisa, eu posso ter 40 anos de igreja, não importa. Se a minha vida, se a minha casa, se o meu lar não reflete Cristo vivo, esperança da glória, eu não entreguei a minha vida para Ele ainda do jeito que eu deveria. Eu não entendi que Ele é tudo. Nós louvamos aqui, cara, esse louvor, como ele fala comigo, assim, ele é um louvor tão, entre aspas, simples, assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele tem que ser suficiente, gente. Tudo, Ele é a esperança, Ele, Cristo é tudo, Cristo é tudo. E se Ele estiver na nossa vida, se Ele estiver no nosso lar, cara, Ele é tudo. Ele é tudo. E aí a falta de alguém, cara, a falta de algo, Cristo é tudo. Cristo é tudo, sabe? E a gente precisa querer isso, assim, sabe? A minha oração é que é pedir para Jesus que isso arda no meu coração a cada dia mais, porque eu não consigo sozinho, sabe, porque a minha vontade, a minha carne, ela não quer, mas eu preciso, porque eu sei que essa é a única saída, a única maneira que a gente pode viver, é que o meu lar reflita Jesus verdadeiro, real.
não uma religião, sabe? Não vai ser assim, a casa dos crentes ali. Vai ser a casa onde Jesus habita, cara. Vai ser assim, olha, sabe essa casa aí então, cara, vem uma presença tão gostosa daí. É isso. As pessoas precisam passar aqui na frente, não só aqui na frente, mas na frente das nossas casas. E enquanto o culto está rolando, enquanto nós estamos orando, elas serem curadas. Você já pensou nisso? Serem libertas. Sem a gente nem saber que isso aconteceu. A gente não precisa, porque é Cristo. Entende? Lembra a sombra de Paulo curava, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele passava, quando passava, curava, ele olhava para trás, eu acho. E as pessoas saíam curadas, porque não era Paulo, era o que estava em Paulo. E sabe, a gente perde tempo, Jesus me usa, Jesus, eu quero ser... Ele só está falando assim, cara, você só precisa de mim, cara. Você só precisa de mim. O que você quer? Você quer o meu poder? Mas não dá para eu te dar o meu poder sem a minha presença. É incomunicável. Então, se a gente, de verdade, gente, eu tenho certeza, assim, no meu coração, que nós precisamos viver essa primeira igreja. A igreja que curava, que libertava, sabe, que expulsava demônio. A gente precisa viver essa igreja, cara. Por quê? Porque esse mundo precisa. Nós precisamos, mas para viver essa igreja, a gente não vai, entre aspas, perder o nosso tempo buscando ser usado. Não, a gente vai ganhar o nosso tempo buscando a presença dele. Aonde? Na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso secreto. E a consequência de uma vida com Deus é uma vida sendo gasta para Ele de verdade, que nós também louvamos hoje aqui, por Ele, para Ele, é que nós estamos gastando a nossa vida. Se a gente está gastando a nossa vida, a gente tem que gastar do jeito certo. Existem várias maneiras de gastar a vida. A gente precisa gastar do jeito certo, que a gente gaste por Ele, para Ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí um pouquinho. Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, te louvar. Queremos colocar na Tua presença, Pai, as nossas vidas. Queremos colocar a Tua presença nos nossos lares, as nossas casas, a nossa família. E dizer que tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Que nós não temos capacidade para governar o nosso lar. Eu não tenho capacidade para governar o meu lar, Jesus. Eu não tenho capacidade para ensinar os meus filhos, eu não tenho capacidade para ser um bom marido, como a Tua palavra diz que eu preciso ser. Mas eu dependo totalmente do Senhor, Pai. Eu preciso depender a cada dia mais do Senhor, Pai. Eu peço aqui, Jesus, para mim e também para os meus irmãos que estão aqui, Jesus, que o Senhor nos capacite, nos ajude, nos ensine, Pai, a sermos Seus filhos, Pai, no nosso lar. Pai, nós desejamos e ansiamos que as nossas casas sejam templos do Espírito Santo, lugar de adoração, lugar de culto, lugar de devoção ao Senhor, Papai. Que a nossa vida reflita isso, Pai, não porque nós somos melhores, mas porque nós temos o Senhor, o privilégio de termos o Senhor, Papai. E eu te peço, eu oro por cada casa aqui representada, por cada família aqui representada, Jesus. Eu peço que o Senhor possa entrar em cada lar, Jesus, e eu oro aqui, Pai, para que cada vida, para que cada família aqui possa, Pai, em unidade, entregar, Pai, realmente a Tua casa ao Senhor, para que tudo seja o Senhor. Jesus, nós abençoamos e nós consagramos as nossas casas a Ti, os nossos lares, a nossa família.
E eu te peço aqui, Pai, sabe, que tudo que nos contamina, que tudo que possa tirar a nossa paz, a nossa alegria dentro dos nossos lares, Jesus, eu te peço aqui, Pai, que todo espírito, Pai, demoníaco, que ainda está dentro dos nossos lares, seja retirado agora em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. E esse sentimento, meu Pai amado, que muitas vezes alguém pode estar sentindo aqui dentro do lar, de não estar, meu Pai amado, satisfeito dentro de casa, ou estar, Pai, com paz dentro do lar, retirado agora das nossas casas. As nossas casas são do Senhor, o nosso lar é do Senhor, Jesus, e esse sentimento de estar mais contente fora de casa do que dentro de casa, Pai, vai ser retirado da nossa mente, da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, todo sentimento agora, Pai, que está sendo roubado, Pai, em nome de Jesus, nos encha da Tua presença, em nome de Jesus, meu Pai, tira toda falta e preenche, Pai amado, com a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche da Tua presença, Jesus, nos esvazia de nós mesmos, em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá crescimento, Pai, em nome de Jesus, Pai, entra na mente, Pai, entra na mente de cada um, entra no sentimento de cada um, Pai, guarda o sentimento, Jesus, todo roubo no sentimento, Pai, Jesus, todo roubo no sentimento, meu Pai, preenche, é o Senhor que preenche, é o Senhor que preenche, é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá sabedoria, Jesus, nos dê sabedoria, nos dá graça, nos dá discernimento, Pai, unção, revelação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos dá graça, nos dá revelação dos céus, Pai, Pai, a Tua revelação, Jesus, que os nossos olhos se abram, que a nossa mente se abra para a Tua palavra, de uma maneira que ela nunca foi aberta, Jesus, nos dá novas experiências com o Senhor, Jesus, dá sonhos proféticos, Pai, sonhos, Pai, que nos rasgam, sonhos que vai revelar a Tua presença, não só para a nossa vida, mas para a nossa casa, mas também para a Tua igreja, em nome de Jesus, Jesus, sonhos, meu Pai, louvores, Jesus, nos dá melodia, meus Pai, que o Senhor possa encher o nosso lar com a Tua presença, encher a nossa casa, Jesus, eu te peço, entre em cada lar, entre em cada vida que nos ouve, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Jesus, entra onde nós não podemos entrar, entra, meu Pai amado, meu Pai, nos nossos vizinhos, entra, meu Pai, na nossa família, meu Pai, nos nossos pais, nos nossos irmãos, tios, tias, amigos, Jesus, entra em cada família, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa vir e tomar cada casa, tomar cada lar aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, nós Te louvamos e bendizemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado.